Saudações no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a irmã Rebeca Branham Smith e quero contar a todos vocês um maravilhoso testemunho e exemplo de vida cristã que a minha mãe, irmã Meda Branham, deixou não apenas para mim, mas a todas as mulheres que creem na mensagem do profeta enviado à era de Laodiceia, William Marion Branham. A minha mãe era uma esposa do lar. Embora houvessem várias oportunidades para que ela se apropriasse de uma parte do holofote que estava sobre o ministério de seu marido. E talvez ela até mesmo tivesse conseguido um pouco de fama pessoal. Mas ela preferiu permanecer em casa, nos bastidores, e cuidar dos seus filhos. Mamãe frequentemente dizia que a única coisa que ela sabia fazer era lavar e passar roupas. De fato, até mesmo quando ela viajava, carregava junto consigo uma pequena tábua de lavar, para que ela pudesse lavar as golas e as mangas das camisas brancas do papai, as quais, depois, ela passava em cima de uma mala almofadada com toalhas. Nós a importunávamos, dizendo que ela não podia ficar muito tempo longe de casa e que ela deveria procurar por uma máquina de lavar roupas, para que ela pudesse descansar. As pessoas que conheciam mamãe sempre ficavam impressionadas por sua natureza bastante gentil. Igualmente, pela sabedoria dos seus conselhos. Conselhos estes que impressionavam a mim também. Aquela era a mulher que frequentemente passava meias, cadarços e até mesmo toalhas de rosto. Ela deve ter reparado no meu olhar de confusa quando ela começou a relatar para mim esta história a seguir. Sabe, Rebeca, eu comecei a passar roupa para as pessoas quando eu tinha 10 anos de idade. Eu passava constantemente 12 camisas brancas de homem todo dia. E eu tinha que ficar direto junto ao fogão a lenha, no verão e no inverno, a fim de manter quentes os 2 ferros de engomar. Foi exatamente naquele tempo que eu aprendi a odiar passar roupa, mas eu tinha que ajudar a pagar nossas contas, e aquilo era o que eu conseguia fazer de melhor. Quando Bill e eu nos casamos, eu comecei a viajar com ele para algumas das reuniões. Eu fui apresentada pela primeira vez ao que parecia ser aquilo que o mundo esperava vir da esposa ideal de um ministro. Eu senti que não havia qualquer maneira de que alguma vez eu pudesse me qualificar àquelas expectativas. As esposas e membros de famílias dos outros ministros que viajavam com o Bill, os Lindsays, os Baxters, os Moores, os Bosworth, entre outros, eram todas educadas e, ao meu ver, elas pareciam ser tão perfeitas. A única coisa que eu sabia fazer era o trabalho do lar, cuidando da casa, das crianças e das roupas. Eu sabia que o Bill não esperava que eu fosse uma pessoa social, mas eu me sentia tão ignorante e eu estava constantemente com medo de dizer ou fazer algo que acabasse trazendo desgraça ao ministério dele. Finalmente, Satanás me levou a um ponto em que eu cheguei até mesmo a pensar que o Bill estaria melhor longe, sem mim. Um dia,
Eu estava junto à tábua de passar roupas, me apressando para terminar de passar as roupas, porque eu precisava deixá-las prontas para o Bill. E eu estava sentindo muito por mim mesma e desejando poder ser mais parecida com as outras esposas, as quais eu sabia que acompanhavam seus maridos nas reuniões em que o Bill ia. Foi então que eu clamei: Senhor, por que parece que essa é a única coisa que eu sou capaz de fazer para o meu marido e minha família? Por que eu não posso fazer algo que é importante? Em seguida, algo falou ao meu coração e disse: você pode orar por eles. Certamente que eu sempre orava por cada membro da minha família. Mas, de alguma forma, enquanto eu continuava a passar a camisa do Bill, eu comecei a orar especificamente por ele, pedindo ao Senhor para fortalecê-lo para as reuniões que viriam pela frente. Depois, eu passei a camisa da Sarah e eu comecei a orar por ela, pelas dificuldades e decisões que ela enfrentava na escola todos os dias. E assim foi. Quando cada peça de roupa era retirada do cesto, eu orava por aquele que usaria aquela roupa. Tudo brevemente ao passar estava terminado, e eu sabia que havia encontrado o meu importante trabalho. Eu realmente não gostava de passar, mas desde aquela ocasião, isso simplesmente deixou de ser um simples passar roupas para mim e tornou-se uma oportunidade. Espalhadas ao longo das Escrituras estão histórias de mulheres heróicas cujas vidas influenciaram a família delas e muitas vezes até mesmo ajudaram a moldar as histórias de suas comunidades. Elas eram apenas mulheres normais, porém, cada uma delas aprendeu um segredo valioso, e o segredo é este: existe uma tendência em todos nós de passarmos por cima de pequenas oportunidades que chegam ao nosso caminho, pensando que existe uma outra oportunidade maior e melhor mais à frente. Mas a fidelidade em fazer, seja qual for a obrigação que venha em nossas mãos, e a habilidade para reconhecermos uma oportunidade de servirmos a Deus, mesmo que seja em tarefas humildes, essa é a coisa da qual os verdadeiros heróis e heroínas de fé são feitos. Esse é um pequeno testemunho da minha mãe, irmã Meda Brana. Quem escreve é vossa irmã em Cristo, Rebeca Brana Smith. Que Deus abençoe a todos vocês. Shalom.